Isaías 55. Profeta Isaías 55. Eu falei, mas eu mesmo não abri ainda. O texto nos diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno, que não será destruído. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Os irmãos podem sentar, por favor. Hoje, tanto neste culto da manhã quanto no culto da noite, nós nos valeremos deste texto. Este texto, vamos dividir ele em duas partes. Eu, agora pela manhã, falarei sobre essa primeira parte dele. Mas o fato é que, meus irmãos, em muitos momentos nós nos sentimos cansados, nos sentimos abatidos, sobrecarregados. Percebemos dentro de nós uma espécie de sede espiritual, uma necessidade que nós conseguimos enxergar dentro de nós. Percebemos que nos faltam as forças em vários momentos da nossa vida, forças para reagir. Não é incomum, não tem sido incomum nesse período de pandemia, sobretudo, pessoas encontrarem dificuldades até de saírem da cama. Há dias que você acorda e que você não gostaria de sair da cama. Isso não acontece com você?
puxa vida, vou ter que ir trabalhar. Puxa vida, eu não queria sair de casa, eu queria ficar aqui. Você está tomado pelo desânimo. Por outro lado, também nós temos uma outra questão, que é o pecado que nos fere, que é o pecado que nos machuca profundamente, nos faz, de alguma forma, ficarmos profundamente abalados. A nossa jornada neste mundo, ela nos cansa, em parte por isso, pelas lutas, pelos problemas que nós enfrentamos, mas também pelos pecados que nós cometemos. Isso também nos fere, nos machuca, tira as nossas forças. E como povo de Deus, nós sabemos onde encontrar a solução para tudo isso. A boa notícia, a grande notícia, é que para essas coisas, para esse sentimento que por vezes invade o nosso coração, para essa sensação que nós temos, esses momentos difíceis que nós enfrentamos, nós sabemos onde podemos encontrar forças, onde nós podemos encontrar a solução. Sabemos também que somos insuficientes em nós mesmos. Sabemos que por nós mesmos nós não conseguiremos sair de muitos desses buracos em que nós nos enfiamos. O problema é que, mesmo às vezes sabendo que somente Deus é aquele que sustenta, que nos renova as forças, é aquele que é capaz de nos fazer levantar dessa situação de prostração, de angústia, de ansiedade, um coração machucado, ferido pelas circunstâncias, nós muitas vezes insistimos em proceder, em seguir no nosso próprio caminho. Esse texto, meus irmãos, é um convite insistente do Senhor para nós bebermos dele, bebermos da fonte da vida. No texto fica muito claro que Deus está perto. No verso 6, isso está aqui: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Deus, portanto, está perto e ele nos oferece nova oportunidade ou possibilidade de vida, como está no verso 3, né? Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam, para que a sua alma viva. Então, são duas coisas aqui: Deus dizendo está perto, que ele está perto, e outra, ele nos oferecendo uma nova possibilidade de vida. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 7, no verso 37 e 38, ele mesmo nos convida, ele nos convidou e continua nos convidando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aqui em Isaías, o Deus Pai está fazendo esse convite a nós. Isaías 55, meus irmãos, é um poema visando a consolação de Israel e chamando esse povo ao arrependimento. Esse povo que ainda estava no cativeiro babilônico. E o Senhor está convidando esse povo, está consolando esse povo, dizendo: olha, há uma esperança para vocês, há perdão para vocês, mas é necessário que vocês se arrependam. Este é um texto que fará bem se os irmãos em casa procurarem ler o capítulo 40. Aliás, do 40 até o 55, os irmãos terão isso, mas em especial o capítulo 40, porque no capítulo 40 é falado que o tempo do perdão havia chegado, no verso 2 fala sobre isso, e que os exilados deveriam retornar a Sião, no verso 4 fala sobre isso, e que a palavra de Deus efetuará, digamos assim, o seu propósito no mundo. Ou seja, olha, fiquem tranquilos, porque aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor prometeu, isso será realizado. No verso 8 do capítulo 40, isso fica muito claro. E os temas, portanto, dominantes nestes dois textos, capítulo 40 e capítulo 55, os temas são a libertação e o retorno desse povo que estava no cativeiro, né, que havia sido deportado para a Babilônia, e que Deus está dizendo: olha, vocês retornarão. E aqui, especificamente no capítulo 55, o profeta Isaías, ele conclui com pelo menos dois convites. Primeiro, para que esse povo se aproxime de Deus, para que esse povo participe do reino davídico, dos versos 1 ao verso 5. Em segundo, o convite que nós temos aqui é para buscar ao Senhor enquanto nós podemos encontrar perdão, enquanto o perdão de Deus está sendo oferecido. Versos 6 e 7. Mas essa é uma promessa garantida,
Porque o próprio profeta Isaías diz que a graça de Deus ela é inescrutável, né? Vejam o que está escrito nos versos 8 e 9. Acompanhem comigo, por favor. Ele vai dizer, olha, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Ele diz mais, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, Deus deixando bem claro o seguinte, eu estou acima de tudo isso. Vocês podem imaginar o que é melhor para vocês, vocês podem dizer que tem uma ideia do que de fato seja bom para vocês, mas na verdade eu é que sei o que é melhor para vocês. Não se preocupem não, o neném tem um tempo dele. Quem teve filho já sabe como é que é. Quem teve filho o filho já está grande, já barbado, já esqueceu. O irmão Antônio, né, esqueceu, já não tem muita ideia mais do que isso, né? Mas o fato, meus irmãos, é que o próprio Deus está dizendo, olha, vocês acham que sabem o que é melhor para vocês. Vocês acham que sabem o que de fato é bom para vocês, mas eu é que sei o que é bom para vocês. Deus está deixando bem claro para esse povo, para o seu povo, para esse povo voltar o coração para Ele. Para esse povo consultar ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar. Para esse povo deixar o seu próprio coração e voltar-se para o coração de Deus, para a vontade de Deus, porque era o Senhor quem sabia de todas as coisas. E nos versos 10 a 13, ele deixa bem claro que o Senhor sempre cumpre aquilo que promete, né? E esse convite do Senhor é primeiramente declarado para os exilados, né? Mas ele também se estende a todos nós, conforme o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 6 e 22, verso 17, que diz, em outras palavras, os dois versos falam da mesma coisa, basicamente. A quem tiver sede, né, aquele que tem sede, o Senhor vai dar de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Pois bem, vamos aqui ao nosso texto, nos versos de 1 a 2, primeiramente, nós temos a primeira parte desse texto que eu quero trazer para os irmãos. O texto nos diz assim, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Aqui nós temos um convite do Senhor aos famintos, aos sedentos. Deus olhando para o seu povo, reconhecendo e vendo no seu povo um povo faminto e um povo sedento, mas não apenas um povo faminto e sedento, como também um povo sem recurso algum. E evidentemente esse recurso ao qual Deus está falando não se trata de recurso financeiro, monetário. Evidentemente, essa fome e essa sede a qual Deus está se referindo, às quais Deus está se referindo, não se trata da água ou do vinho, de fato, o suco da vide. Mas está falando de questões espirituais. Esse povo está faminto espiritualmente, esse povo está sedento espiritualmente, e esse povo não tem absolutamente nada para dar em troca em favor daquilo que de fato é alimento espiritual, aquilo que de fato pode saciar a vida do homem. E o verso 1, portanto, apresenta aqui um apelo, uma espécie de um vendedor na feira, convencendo aquelas pessoas que estão passando por ele, apresentando a essas pessoas uma oferta especial. As nossas feiras aqui no Rio de Janeiro, aliás, espalhadas pelo Brasil, né? Pessoas, você passa na feira e tem alguém gritando, venha freguesa, venha freguês, né? Se aproxima, madame, olha aqui. Tem umas figuraças, né, nas nossas feiras, bastante interessantes. Olha, o preço está ótimo, está nada, o negócio ali está caro toda a vida.
peixe está fresco? Está fresquíssimo. O bicho está com o olho virado vermelho. Assim. Agora comprem ovos fresquinhos, ovos em que a galinha chorou para colocar. Gente, que expressão! Toda semana passa um carro desse. E lá do alto do 7º andar eu ouço isso. Eu falo, meu pai, o cara não muda a frase. Né? Mas a ideia que nós temos aqui, meus irmãos, no verso 1, é de um vendedor. Apresentando, convencendo os passantes de uma oferta especial. Convencendo as pessoas, convencendo o seu povo, o seu próprio povo. Não estamos falando de Deus tentando convencer os babilônios, nações pagãs. Não! Deus falando com o seu próprio povo, dizendo para eles, olhem aqui vocês que estão com fome e com sede, eu tenho alimento para vocês, venham! Comprem. Nós vemos aqui na nossa versão, né? Essa palavra, a expressão venham, aparece 4 vezes, meus irmãos. E a expressão comprem 2 vezes. Há uma insistência da parte de Deus. E o produto oferecido é água, pão, vinho, leite. Esse é o produto sendo oferecido. Dentro desse contexto aqui eram gêneros de primeira qualidade, de primeira necessidade, perdão. E que representavam fartura, que falavam de festa, de abundância. E ele está chamando os necessitados, os que têm sede e os que não têm dinheiro. Portanto, esses versos, meus irmãos, ressaltam a pobreza e a insuficiência dessas pessoas. A pobreza e a insuficiência desses que estão no cativeiro babilônico. Aqui a imagem é de pessoas miseráveis. A imagem que nós temos aqui é de alguém miserável, de alguém que não tem o básico para a sua existência ou subsistência. Que, portanto, precisa de que alguém entregue para ele, ofereça para ele, dê de graça para ele. Por outro lado, nós temos também, nesses versos, eles ressaltam a riqueza e a suficiência daquele que oferece o alimento. Porque ele diz, olha, vem, comprem sem dinheiro. Cheguem aqui. Podem levar. Eu tenho o suficiente. Eu posso dar a vocês. Não se trata de um feirante nosso que precisa ter alguma coisa, precisa ter algum dinheiro, ele vende o seu produto porque ele quer ganhar alguma coisa. Essa não é a figura de Deus. Deus é suficiente. E esses versos nos dizem que nós seremos saciados, que nós seremos alimentados por Ele, mas que também haveremos de nos inclinar os nossos ouvidos para ouvi-lo. E o verso 2, meus irmãos, questiona, inclusive, o investimento, as forças, o investimento de forças, de recursos naquilo que não alimenta, não satisfaz. Olha que nos diz, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. É o Senhor questionando a nós, questionando o seu povo. O quanto nós investimos a nossa vida, gastamos a nossa vida, gastamos os nossos recursos naquilo que de fato não alimenta a nossa alma. E essa é a grande realidade para todos nós. Quanto tempo da nossa vida nós gastamos com aquilo que de fato não sustenta o nosso coração? Nós investimos o nosso tempo, nós investimos o nosso dinheiro, nós investimos tanta coisa de nós, o nosso coração. Gastamos a nossa vida com tantas coisas. Em coisas que por vezes, coisas que não nos levarão a lugar nenhum.
não satisfarão verdadeiramente o nosso coração. Não é assim que os homens fazem? Não é assim que o homem faz? Neste momento, milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, estão se entregando, por exemplo, às drogas, ao alcoolismo, estão se embriagando, tentando preencher um vazio no interior. Não é isso que está acontecendo? A fim de resolver um probleminha do coração, pessoas estão mergulhadas nos bares, enfurnadas em suas casas, tentando se empanturrar de entretenimento, de qualquer outra coisa, a fim de saciar a alma. Porque sem essas coisas, elas simplesmente não conseguem viver. O profeta fala da mais fina refeição, que nos leva a pensar de coisas que nós colocamos para dentro, que na verdade não prestam. De coisas que nós nos alimentamos, que na verdade nos envenenam, que não nos fazem bem. Nós substituímos o sagrado pelo profano. Nós tentamos preencher o vazio do nosso coração com coisas que de fato não nos alimentarão. Nos versos 8 e 9, inclusive, o texto ressalta a falta de discernimento do comprador, para fazer aquisições sensatas. Quando ele diz, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Está dizendo, olha, vocês não são as pessoas habilitadas, as melhores pessoas para escolherem nada. Porque a visão de vocês difere da minha. A visão de vocês é imperfeita. O que vocês chamam de bom, para mim não é bom, em outras palavras. E por isso o Senhor está dizendo, escutem-me, é o que Ele está dizendo no verso 2. Significa, ouçam com muita atenção, prestem atenção, ouçam com persistência, com atenção, aquilo que eu estou falando. Estou apresentando para vocês algo que saciará a alma de vocês, o coração de vocês. Em outras palavras, para nós nos alimentarmos bem, precisaremos escutar, e escutar o Senhor com muita atenção. E aí, meus irmãos, nós temos os versos 3 a 5. Acompanhem comigo. Ele nos diz assim, deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Agora, meus irmãos, a metáfora parece ser abandonada. No início, a palavra de Deus, o convite do Senhor a venham às águas e bebam, venham a mim e bebam, comam. Essa metáfora parece ser abandonada e o chamado foca no relacionamento, foca o relacionamento pessoal com o Senhor. Com uma diretiva de Deus, dizendo o seguinte, olha, venham a mim. E a promessa do Senhor, ouçam-me para que a sua alma viva. Ou seja, o Senhor é o que chama e o Senhor é Ele mesmo, o banquete. Deus não está falando de algo que Ele vai nos oferecer que está fora dEle, não. O convite de Deus é o seguinte, olha, venham a mim e bebam e comam de mim, alimentem-se de mim. E a palavra dEle é para nos saciar, para nos dar vida. E é claro, portanto, a condição desse povo aqui
Se Deus está dizendo para esse povo comer e beber, é porque esse povo é faminto e sedento. E se Deus está dizendo para esse povo se saciar para poder ter vida, é porque na verdade esse povo está moribundo. O convite de Deus é proposital. Deus está olhando para o seu povo e está enxergando a condição espiritual desse povo. Assim como Deus, quando nos convida para bebermos e nos alimentarmos dele, quando esse Deus nos convida para ouvirmos a sua voz e sermos, portanto, recebemos dele, portanto, vida, é porque nós também precisamos dessas coisas do Senhor. Nós não as temos em nós mesmos. Somos insuficientes. E Deus quer dar ao seu povo aquilo que ele havia prometido dar a Davi. No 2 Samuel capítulo 7, verso 16, fala de um reino eterno. E em 2 Samuel capítulo 7, verso 11, fala de descanso de todos os seus inimigos. E é interessante isso, porque a situação, um quadro desse povo esse povo estava exilado na Babilônia. Portanto, Deus está dizendo, eu vou dar a vocês um reino. E a segunda coisa, esse povo está debaixo, evidentemente, como um povo exilado, está debaixo de um exército, de um domínio, de governantes. E Deus está dizendo, eu vou dar descanso para vocês dessas coisas. Esse é o convite do Senhor. E com a destruição da dinastia davídica e do reino de Judá, esse povo passou a viver sob o domínio dessas pessoas, desses estrangeiros. E Deus está dizendo, olha, eu vou tornar você um líder e governante desses povos. E esse povo também terá um papel de liderança, além desse papel de liderança, aliás, esse papel de liderança entre as nações, não é no sentido político-militar. Deus não está falando de coisas materiais especificamente, meramente. A promessa de Deus para esse povo é outra. Vai além disso. É de ser testemunha do Senhor aos povos. É o que está no verso 4. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos. Portanto, essa é uma palavra espiritual para esse povo. E meus irmãos, eu creio que assim também nós precisamos repensar, rever algumas coisas. Nós somos chamados pelo Senhor para irmos ao Senhor. Nós somos chamados ao Senhor para recebermos, sermos saciados por Ele, para sermos alimentados por Ele, para recebermos dEle a vida. E eu quero trazer aqui algumas aplicações finais. Isso fica muito claro para nós aqui, este texto, até este ponto, que é inegável a nossa insuficiência, o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós necessitamos de Deus, que nós não podemos viver neste mundo sem a presença do Senhor. É inegável, meus irmãos, que o pecado nos enfraquece, que o pecado consome o nosso coração. E nós estamos falando aqui, esta palavra é uma palavra para o povo de Deus. É uma palavra para o seu povo, para os eleitos do Senhor. Ou seja, nós também nos sentimos enfraquecidos ao longo da nossa vida. Nós seremos machucados ao longo da nossa vida, as nossas escolhas nos levarão a essa situação, ou a situações assim. Mesmo como povo de Deus, ainda somos insuficientes em nós mesmos. Você depende de Deus, eu dependo do Senhor. Deixe de ler, deixe de buscar a Deus, deixe de orar, deixe de ter comunhão no corpo de Cristo, deixe de estar na casa de Deus, deixe de adorar a Deus, deixe de glorificar ao Senhor e você verá o seu coração do jeito que ele ficará, a maneira como ficará. Lhe faltará visão espiritual, lhe faltará força, ânimo, vigor. Você perceberá no seu coração a fraqueza espiritual, portanto, nós dependemos de Deus. Mas o fato é que o homem está sempre tentando criar as suas próprias soluções. O homem está sempre procurando alguma coisa para saciar a sua vida. E como eu falei no início,
Há milhares de pessoas que agora estão se embriagando, enchendo o corpo com drogas, tentando preencher o vazio do coração. Mas não apenas pessoas nessas condições. Mas há muita gente, por exemplo, procurando em relacionamentos. Homens, mulheres, que estão continuamente em busca de relacionamentos e nunca se satisfazem. Não é o que nós vemos, meus irmãos. Nunca se satisfazem. Entram e saem de relacionamentos porque estão tentando preencher o coração, um vazio. Isso, de certa forma, é uma covardia. Porque você coloca a outra pessoa na posição que não lhe cabe. E para você não pensar que eu estou falando apenas de homens, de mulheres que se prostituem ou que se entregam a relacionamentos toda semana, um relacionamento diferente, ou todo mês, ou entra ano e sai ano, e a pessoa... De modo que aquelas pessoas que têm uma vida um pouco mais equilibrada, quando fala, o que você acha de Beltrano? Beltrano, não quero nada sair com ele, eu quero nada namorar com aquela pessoa. Toda hora troca de namorada. Ou de namorado, não é assim? Alguém tem um pouquinho de juízo e fala assim, não vou me meter nisso não. Você fazer parte, você mais um da lista? Estou fora. Mas não se trata apenas dessas situações. Mas pessoas fazem isso em seus casamentos, com os seus casamentos. Vocês entenderam? A esposa que transforma o seu marido nessa figura. Que ele vai ter que suprir todas as coisas, preencher tudo. É injusto. Porque o maridão é insuficiente em si mesmo. O maridão que olha, não, minha esposa, ela é demais. E deposita sobre a vida da esposa tudo, todas as suas fichas. E vai se frustrar. Porque nós falhamos uns com os outros. Os casados digam, não vou dizer amém, porque é uma palavra bem gospel para o momento. Mas não é verdade, gente? Fala, é verdade. É verdade. Quantas vezes você já não frustrou a sua esposa? Hein, maridão? Quantas vezes você, esposa santa, mulher fiel, gente boa toda a vida, salva pela graça, quantas vezes você já não frustrou o seu maridão? Ele estava para baixo, estava mal a beça, precisava de carinho, precisava de atenção, precisava de um cafuné, de ir lá na cabecinha assim, né? E você nem percebeu. O maridão olhou, chegou em casa, preocupado com um monte de coisa, cabeça quente. Lá vai o Flamengo, mais uma vez na cabeça do pastor Evandro. Perdeu o jogo, aquela coisa. E a mulher está querendo, a esposa está querendo um carinho, uma palavra amável. Está pedindo, está clamando, falando assim, meu marido vai orar por mim. Amém? Amém. O intercessor. Mas não, ele está com a cabeça em outras coisas. E aí ele despreza isso. Despreza o cansaço da esposa. Despreza as angústias da esposa. A esposa despreza o cansaço, as angústias do marido. Então, não coloque sobre o seu marido ou sobre a sua esposa esse fardo de ele ter que saciar, porque essa sede, essa fome, somente Deus pode saciar. Esse povo está desorientado. Esse povo procurava para um lado, procurava para o outro, mas não encontrava absolutamente nada. E esse convite é um convite para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, sedentos, aqueles que se reconhecem como miseráveis espiritualmente, aqueles que reconhecem que sozinhos não podem nada.
O próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E quantos não são aqueles que estão nessa situação? E Jesus, esse aqui está um convite insistente no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Mas nós só seremos saciados se nós o buscarmos, se nós inclinarmos os nossos ouvidos a Ele, se nós nos voltarmos para Ele, irmos até a sua presença, o buscarmos de todo o nosso coração, aí sim nós teremos vida. A razão de muitos, inclusive que estão na casa de Deus, na igreja, frequentando cultos, a razão de muitos estarem abatidos, sobrecarregados, oprimidos, com o coração cansado, sem vida, é porque não tem buscado de fato ao Senhor. Tem buscado religião, tem se apoiado em pastores, em líderes e irmãos, tem feito do esposo, da esposa, dos filhos, as suas bengalas, o seu apoio, o seu alimento. E o Senhor nos convida, portanto, aqui a uma intimidade. Ele te chama, venha. Ele chama você a uma vida de intimidade. Ele te chama para que você venha dar ouvidos a Ele. E, meus irmãos, isso pede de nós disciplina. Ouvir não é fácil. Ouvirmos uns aos outros já não é fácil. É fácil? Não é. Você já está falando com a pessoa, é o melhor, você sabe que aquilo é bom para ela e a pessoa não está dando ouvidos àquilo que você está dizendo. Não é assim que os filhos fazem? É ou não é? Todos nós sabemos que todos nós já fomos filhos. Minha mãe falava: meu filho, Vandinho, faz isso, Vandinho, faz aquilo, Vandinho. E eu, Vandinho, coroa não sabe de nada. Não é fácil ouvir. Não é fácil ouvir o cônjuge. Não é fácil ouvir. Como também não é fácil ouvir Deus. Porque exige de nós disciplina, exige de nós coração quebrantado, exige de nós humildade, exige que olhemos para nós mesmos e reconheçamos que nós nada temos, que precisamos de Deus, somos insuficientes em nós mesmos. E hoje o Senhor te convida à intimidade, te convida a você dar meia volta nesse caminho que você está trilhando, assim como o Senhor estava convidando o seu povo aqui. Como um feirante que está numa feira e diz: olha, venham, comprem, venham vocês que estão com sede, venham vocês que estão com fome, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque Deus olhava para esse povo e via: vocês estão numa situação terrível, mas eu posso mudar a vida de vocês. E esse é o convite de Deus para nós nesta manhã. Que possamos nos voltar para Deus. Abandonarmos o caminho que nós estamos. Deixarmos de lado esse caminho que nós estamos. E nos voltarmos para o Senhor. Porque somente Ele pode, de fato, saciar a nossa sede, matar a nossa fome espiritual. Somente Ele pode, de fato, preencher a nossa vida, pode dar sentido à nossa vida. E eu creio que os irmãos estão entendendo muito bem do que eu estou falando. É muito comum, quando mais jovens, quando eu entrar na faculdade, e hoje nós temos a segunda prova, a segunda parte do Enem, né? Minha filha, inclusive, daqui a pouco estará fazendo a prova, outros... A Carol também, né, minha irmã Cida, tem algumas outras pessoas aqui da igreja, o Lucas também, né, fará a prova daqui a pouco. Mas é natural que a pessoa crie no coração: não, se eu passar, né, para o curso que eu quero, né, se eu conseguir passar para a medicina, minha vida vai mudar. Né? Aí passa. Mudou? Não. Quando está no meio da faculdade, sendo bombardeado de um lado para o outro, né? Medicina, engenharia, seja qual for a disciplina, gente, filosofia, teologia, seja o que for.
No meio você fala, não, quando eu concluir, aí sim, ó, eu vou me sentir completo. Conclui. Se sentiu? Aí pensa, eu tenho que casar. Se eu casar, o negócio vai ficar bom demais. Gente, não fala assim, porque não querendo estragar vocês dois. Isso aí, casar, né? Poxa, não tira o mel das petas? Mas a gente tem essa coisa. Quando eu casar, aí vai ser a realização total. É nóis! Casou! Lua de mel. Glória a Deus, viaja para lá, viaja para cá, come ali, come acolá. Vai num restaurante. Come uma comida chumbadinha. Ai, que delícia. Mas, esposa, eu vou cozinhar para você hoje. Uma gororoba horrorosa. Amor, tá gostoso, amor, graças a Deus, né? Aí amanhã você cozinha, tá? O camarada, não, deixa comigo, fazer uma comida boa. Ovo cozido. Tá bom? Ai, tá lindo. Lua de mel é assim. Depois vem a lua de fel. Outra história. Depois vem aqueles períodos normais, comuns, aí você percebe, olha, casar é muito bom. Tem até uma música do Atilano Murados. Casar é muito bom, você vai ver. Né? Vou trazer essa música para cá para vocês, é uma música bonitinha. Um sambinha. Felipe gosta, Renato também gosta. Tem uma irmã aqui, que eu não vou falar o nome dela, que é a Valdete, que não gosta de samba. Mas a verdade é que chega um ponto que você fala, tudo bem, é maravilhoso, é gostoso, louvado seja o nome do Senhor pelo meu cônjuge, te agradeço a Deus porque casei. Mas os irmãos vão perceber que casados é bênção, mas está faltando algo. E assim tudo. Sempre faltará algo se você não tem Jesus na sua vida. Sempre faltará algo se você não tem comunhão e intimidade com Deus. Sempre faltará algo. Ou seja, somente Deus poderá saciar de fato o seu coração. Somente Ele. Somente Ele. Nós precisamos de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Logo mais nós teremos segunda parte, mas agora eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Porque eu quero estender este convite. Eu não poderia encerrar este momento, esses momentos, ressaltando primeiramente o quanto nós somos insuficientes em nós mesmos. Você pode ser inteligente, dedicado, esforçado, disciplinado em muitas coisas. Você pode ter um bom dinheiro, uma boa caderneta de poupança, investimentos, recursos. Você pode ter uma boa, uma excelente família. Você pode ter um carro do ano, você pode ter um bom apartamento, uma boa casa. Você pode ter um excelente emprego. Do ponto de vista material, você pode olhar para si mesmo e reconhecer, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas ainda assim eu ouso dizer que está faltando na sua vida a melhor parte. Deus, Cristo, a vida espiritual. Porque tudo que nós conhecemos, obtemos e temos aqui neste mundo, tudo isso um dia acabará. Tudo isso um dia acabará. Acabará com a sua morte ou acabará com a volta de Cristo Jesus. Essas coisas deixarão de ter sentido com a sua morte ou com a volta de Cristo Jesus. E eu não estou dizendo com isso que você não tenha que investir nessas coisas. Lute
por um bom emprego. Lute, batalhe por coisas que você deseja conquistar. Elas são legítimas. Procure uma boa esposa, procure um bom marido. Ore a Deus, pedindo a Deus, ajuda-me. Invista nessas coisas, sim, invista. Mas atente para algo. Tudo que nós podemos conquistar aqui neste mundo é passageiro. Só há uma coisa, aliás, uma pessoa eterna de fato: Cristo Jesus. Esse é um bem eterno. A nossa vida espiritual é o bem eterno. As outras coisas são passageiras. E para esse bem eterno nós não temos dinheiro para adquirir, nós não temos recursos. Isso nos é dado gratuitamente. Por isso, o convite de Deus para mim e para você: venham sem dinheiro, sem custo. É a oferta, é a graça de Deus para nós. E Ele nos convida. É um convite aos sedentos, é um convite aos famintos, é um convite àqueles que estão em situação miserável. É o convite de Deus, é a manifestação do amor do Senhor. Para você que está desorientado, para você que está cansado, sobrecarregado, para você que está triste, angustiado, para você que está sem esperança, há um convite de Deus para a sua vida. Ele deseja saciar o seu coração, Ele deseja preencher a sua alma. Esse é o convite de Deus para nós. E aí nós seremos alimentados. Portanto, incline os seus ouvidos a Ele, ouçam-no. Ele nos chama para irmos até Ele. Ele nos chama, portanto, à intimidade, à comunhão. E aí nós ouviremos a sua voz, tudo aquilo que Ele tem a nos dizer. Nós nos alimentaremos dEle. E poderemos dizer que teremos vida nele. Quem está na presença de Deus, quem desfruta da comunhão e da intimidade com o Senhor, tem vida nele. Se alimenta dele, tem vida dele. E esse é o convite do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Retorne para o Senhor. O convite foi feito. Retorne para o Senhor. Invista naquilo que de fato poderá saciar a sua alma, naquilo que de fato alimentará o seu coração e lhe dará vida. Que esta seja a nossa prioridade, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé.